Uma boa tarde para vocês, a você que nos acompanha também aí pelo YouTube e outras mídias sociais que têm compartilhado esta live. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Estou muito feliz em estar aqui nessa tarde, privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Estive ontem com o pastor Michelson Borges e o pastor Adriano Cecílio, o pastor Sérgio Monteiro. Foi assim uma alegria ali na cidade de Caieiras, onde nós apresentamos uma live, foi muito interessante. Ontem eu também visitei o Dr. Renato Stêncio ali no NASP Engenheiro Coelho. Foi assim, realmente, tem sido esses momentos aqui muito especiais. Estava ansioso hoje pela manhã, eu tive o privilégio de dividir o púlpito ali com o pastor Michelson, na central daqui de Hortolândia, e depois na igreja do Remanso. Obrigado, doutor Elmer, nosso irmão Dário. E agradeço a você que veio aqui. Quantos já conhecem o canal Fala Sério Pastor? Deixa eu só dar uma olhadinha. Olha só que legal, que coisa boa. Então, eu acho que eu não preciso me apresentar mais, né? Talvez um ou outro que não me conheça. Meu nome é Eleazar. Eu sou atualmente pastor na cidade de São Luís, no Maranhão, e já trago para vocês o abraço da nossa região ali. Eu sou baiano, mas estou pastoreando em São Luís, no Maranhão. Trago um abraço da União Norte, do nosso presidente ali da Missão Nordeste Maranhense, o pastor Alexandre, e da administração. Então, sintam-se abraçados por todos nós. Queridos, eu vou compartilhar com vocês um tema muito interessante, mas antes, eu queria fazer um pedido. Eu peço licença aos amigos que estão aqui. Pessoalmente, eu quero fazer um pedido especial a você que está nos acompanhando agora pela internet. Nós temos aí mais de 1.100 pessoas ao vivo, agora, acompanhando a nossa vigília. Amém? Então, eu vou fazer um pedido especial a você que está nos acompanhando agora. Tem um grande número, um fluxo grande de pessoas que estão nos assistindo e que ainda não são inscritas aqui no canal da Igreja do NASP Hortolândia. Então, por favor, separe esse... Você nem precisa sair da tela, é só você vir com o mouse ou no seu celular e apertar assim embaixo, inscrever-se. Então, inscreva-se aí no canal aqui da Igreja do NASP Hortolândia, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado com os conteúdos que são transmitidos neste canal, tá bom? Meus amigos, eu vou apresentar, eu estava falando ali para o pastor Michelson, deixa eu olhar a hora. Ok. Se tiver alguém aí para só dizer assim, falta 5 minutos. Tem um telãozinho aqui enorme na minha frente com o tempo. Maravilha. Eu estava falando com o pastor Michelson, eu disse, puxa, eu escolhi um tema um pouco assim, mais técnico. E eu achei tão legal a sua palestra, porque ela aprende assim, né, fala tão bonito da história dos nossos pioneiros, a nossa identidade, de fato, é muito legal. Mas eu escolhi falar sobre Daniel 8,14, e a identidade adventista e a associação com o chifre pequeno, a ideia do chifre pequeno, e o que tem a ver isso, pastor? Mas é uma área que eu gosto, profecia, escatologia, e eu acredito que faz parte da identidade adventista a concepção verdadeira, correta, coerente de Daniel 8 e o verso 14. Portanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Daniel 8 e o verso 14, nós vamos estudar. Daniel 8, 14, talvez conhecido de todo adventista do sétimo dia. Abra a Bíblia, ok? Sua Bíblia está aberta, feche os seus olhos, querido Pai. Obrigado porque tua palavra está aberta nessa hora e nós vamos estudá-la. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que entendamos a mensagem aqui proposta para nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a mensagem que está aqui em Daniel, capítulo 8, verso 14, é bem simples e disse, ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E por que, pastor, falar deste tema? O pastor Michelson Borges, a gente não combinou novamente, excelência, mas parece que você... a tua fala foi muito interessante, porque quando você falou ali do Guilherme Miller e daquela visão, eu disse, puxa, está introduzindo, novamente estamos em sintonia, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, nos últimos anos, na década de 60 especialmente, 70, eu até falei isso na Igreja Central de Hortolândia hoje, mas a gente vai desdobrar isso de uma maneira mais enfática agora à tarde.
Na década de 70, um homem por nome Desmond Ford, este cidadão foi um grande teólogo da nossa igreja, trouxe a sua contribuição, entretanto, ele começou a propor algumas novidades. E entre as novidades, ele desenvolveu um princípio que, na verdade, já existia, mas ele meio que aplicou a nossa doutrina, que é conhecido como princípio apotelesmático. Eu não vou ter assim, tempo mais para a gente explicar detalhadamente, mas é que a profecia ela teria múltiplos cumprimentos. Mas ele solapou de maneira assim terrível a doutrina que nós, como adventistas do sétimo dia, temos do santuário celestial. Segundo ele, então, essa visão aqui não tem nada a ver com o santuário celestial. E as ações do chifre pequeno, descritas em Daniel 8, que precisariam ser combatidas, não tem que ver, portanto, com Roma, em sua dupla fase, pagã e religiosa, mas teria que ver com Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, e uma outra aplicação que é sustentada hoje no meio evangélico. Em tempos mais recentes, a igreja produziu um material fantástico de resposta, uma série que ficou conhecida como Darcon e que foi traduzida pela Unaspress, uma série de 7 volumes que você precisa ter. Mas, em tempos mais recentes, alguns começaram aí com uma visão tanto mais progressista, mas, enfim, subversiva, alguns começaram então a tentar ressuscitar as ideias de Desmond Ford, alguns na América do Norte e alguns aqui no Brasil. E, assim, mesmo já tendo respostas, as pessoas parece que quando veem algo assim sendo traduzido para a nossa língua, dizem, puxa vida, achamos uma grande novidade. E aí nós precisamos estar firmes, entender realmente este assunto. Bom, eu vou passar. Em Daniel, capítulo 8, verso 9 até o verso 14, nós lemos o seguinte: e de uma delas, ou de uma das pontas de um dos chifres, como algumas versões dizem, de um dos chifres, saiu uma ponta, ou um chifre muito pequeno, que cresceu para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e de alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, preste atenção nos detalhes, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O exército lhe foi entregue o sacrifício contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, o outro santo, aquele que falava, e ele disse, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, e então vem a resposta, até 2.300 tardes, manhãs, o santuário será purificado. Quem é este ele que está fazendo todas essas aberrações? Quem é este ele que está perseguindo, que está lançando a verdade por terra, que está investindo as suas armas contra o príncipe? Quem é este ele? É um dos chifres que nasce de um daqueles chifres notáveis, e a gente vai explicar isso detalhadamente, ou seria esse rei Seleucida, ou seria uma referência ao Império Romano? Nós temos primeiro uma sequência de Daniel, capítulo 7, e nesta sequência, você conhece, nós temos o leão babilônico, o urso medo-persa, depois nós temos o leopardo grego-macedônico, depois aí vem aquele animal terrível e espantoso que representa o Império Romano na fase pagã, e aí você tem os 10 chifres da Europa, né, que é uma representação ali daqueles reinos, e aí dentre aqueles chifres você vai perceber que vem mais um outro chifre nascendo, crescendo, e esse chifre pequeno representando a parte religiosa, Roma papal. E aí, então, você tem uma cena de um juízo de investigação após 1798, isso aí você já conhece, está descrito ali em Daniel, capítulo 7. E aí, então, nós entramos no capítulo 8, e no capítulo 8, Daniel, ele tem uma visão onde ele vê um bode e ele vê também um carneiro. É necessário salientar que uma estrutura comum às profecias de Daniel e também de Apocalipse, uma coisa que é extremamente comum é o que em teologia nós chamamos de repete e amplia. É um método muito interessante. Você vai ver esta repetição e ampliação constantemente na literatura apocalíptica, que compreende Daniel e o Apocalipse.
Você vai perceber, por exemplo, Daniel capítulo 2, você tem uma estátua, e aí Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e os 10 dedos ali, ok? E aí depois você tem capítulo 7, o urso, né, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Depois você tem, novamente, agora uma outra visão, onde você tem um bode e um carneiro. Só que na época que Daniel teve essa visão, a Babilônia já tinha caído. Então ele vai pegar a visão a partir da Medopérsia. Isso é muito interessante porque nós estamos tratando de repetição e ampliação. Toda repetição que existe no livro de Daniel, ela traz consigo necessariamente uma ampliação do assunto. E aí então você tem as informações de um carneiro, que ele possuía 2 chifres, e ela era uma representação da Média, mais antiga, que dominava a Pérsia. E depois a Pérsia surge como... A Pérsia primeiro ela surge como um vassalo da Média, mas depois ela se torna forte, e numa guerra onde Ciro ele venceu Astíades e unificou então os 2 reinos. E 3 foram as conquistas ali, e você vai perceber isso, se você ler com calma Daniel capítulo 8, vai perceber que o carneiro ele dava amarradas, né? Ele fazia suas investidas para o ocidente, para o norte e para o sul. Depois você tem a visão do bode. Daniel estava olhando, e aí de repente veio um bode tão veloz que ele nem tocava no chão. E ele tinha um chifre notável, e ele engrandeceu-se contra o carneiro, e destruiu o carneiro, matou, pisou. E na própria interpretação que o anjo dá para Daniel, no capítulo 8, ele começa dizendo, verso 21, mas o bode, primeiro ele diz o verso 20, o carneiro que viste com as 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então o anjo está dando a interpretação para ele. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande é o primeiro rei. Aqui, entenda, rei como sinal de reino. É intercambiável, tá? A expressão. Rei ou reino. Lembra de Nabucodonosor, quando ele teve a visão da estátua? E Daniel, ele vai, portanto, dar a interpretação. Ele diz, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Na verdade, ele estava falando da Babilônia. Mas é que o rei e o reino eram sinônimos, vamos colocar assim. A dinastia, por que eu digo isso? Porque não foi depois, né, porque Daniel diz, depois de ti se levantará um outro reino. Mas não foi depois, necessariamente, de Nabucodonosor. Veio primeiro o seu filho, Nabonido e Belsazar. Então, a gente vai perceber que o primeiro rei aqui, na verdade, é a dinastia alexandrina. E por quê? Porque não foi imediatamente, a gente meio que coloca assim, primeiro, depois de Alexandre, vieram os 4 generais. Não foi bem assim. Primeiro reinou o irmão dele, dentro da dinastia alexandrina ainda, que foi assassinado. E depois o filhinho dele, que também foi assassinado ele e a mãe, né, a esposa de Alexandre o Grande também, os 2 foram assassinados. E aí, então, os 4 generais assumem. E nós temos início a uma nova era dentro ali do Império Grego Macedônico, onde os 4 generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, eles desenvolvem, então, 4 dinastias. E este chifre vai nascer, então, e a problemática toda é de onde vem esse chifre que começa a fazer guerra. Ele é um destes reis gregos ou ele é um chifre que vem à parte? E é isso que a gente vai entender. Presta bastante atenção na imagem. Esta visão ela é compartilhada no mundo evangélico em geral. E eles entendem o seguinte, vamos ler aqui, no verso 22, capítulo 8, verso 22, assim... O tecido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Ok? Mas no fim do seu reinado, verso 23, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. Então é uma referência a esse novo poder que surge, que já foi relatado, porque aqui o anjo Gabriel ele está interpretando o que foi dito antes. E o que foi dito antes? Verso 9. Verso 8 e 9, o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquela ponta foi quebrada, subiram 4 no lugar. E eu li a interpretação do anjo Gabriel, mas agora eu estou lendo o antes, ok? E estas 4 pontas subiram para os 4 ventos do céu. E de uma delas, a pergunta de uma delas de onde? Das pontas ou dos ventos? De onde é que vem essa outra ponta? Este rei que surge com esta cara feroz? A interpretação que se dá é esta. Ele surgiu de uma das pontas.
Ele teria surgido da dinastia Seleucida. Portanto, era Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, o cumpridor desta profecia. Aqui nós temos um problema grande. E qual é o problema? Bom, quando Guilherme Miller fez a interpretação de Daniel 8,14, ele entendeu que talvez Jesus voltasse naqueles idos, né, naqueles tempos, e a coisa não aconteceu como ele esperava. Houve um grande desapontamento. O grupo esfacelou-se em 3 principais. Um grupo dizia que a data estava certa, mas o evento estava errado. Um outro grupo dizia que o evento estava certo, mas a data estava errada. E um outro grupo dizia que a data e o evento estavam certos. Então, a data estava certa e o evento também. Foi 22 de outubro e foi a volta de Jesus. Ué, mas foi? Foi. Só que ele voltou espiritualmente. Ele voltou do meu coração. Você não viu ele voltando? Não? Não. Então você está perdido. A porta da graça se fechou para você. Mas ele já veio. Esse era um grupo que tinha até muita gente. Um outro grupo dizia assim, não, era a volta de Jesus, realmente. Mas não foi naquela data. A gente errou no cálculo. Este grupo também contava com muita gente e eles continuaram remarcando datas. Não foi essa data, refez o cálculo, não, é data tal. Aí não veio, não, é data tal. Aí não veio de novo, não, a próxima, e eles foram marcando até que se esfacelou, ninguém dava mais credibilidade. Aí tinha um grupinho de, 9, talvez pouco menos, que disse assim, não, a data estava certa, mas o evento é que estava errado, não era a volta de Jesus. E era o que então? Iron Edson, no milharal, naquele insight, naquela visão, diz: Jesus, na verdade, ele não vinha para a terra, ele ia passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Ah, então isso é a purificação do santuário? É, porque não é um santuário da terra, é do céu. Tipologia. O que acontece aqui também teria que acontecer lá. Ah, puxa vida, então é isso. Achamos a interpretação. Só que quando alguém diz que não foi isso, que não há um santuário, quando alguém diz foi Antíoco Epifânio, quando alguma pessoa traz uma nova luz, tentando ressuscitar Desmond Ford, nós estamos num problema gravíssimo. E por quê? Porque não tem razão de você estar aqui hoje, não tem razão de nós sermos adventistas do 7º dia. E por que não? Porque se a data estava errada e o evento estava errado também, qual a razão de sermos? Qual a razão da nossa existência? Aí você pode dizer para mim, não, mas nós guardamos o sábado. Não, tem gente que guarda sábado, tem batista do 7º dia, tem mais de 100 congregações que guardam sábado, judeus. Não, mas nós não acreditamos na imortalidade da alma, tem vários também que não acreditam. Se eu tirar a doutrina do santuário, se eu não entender Daniel 8,14 com a exegese correta, simplesmente a coisa vai por água abaixo, não dá. Então, é basilar a doutrina do santuário para nós que somos adventistas. E Daniel 8,14 é a nossa base identitária. É a nossa identidade. E nós não podemos abrir mão disso. E aí agora eu vou fazer uma análise, eu peço que você preste atenção, eu vou tentar ser o mais simples possível, para que você possa entender. Eu trouxe algumas expressões para nós analisarmos e eu espero ser, se você tiver dúvida, eu vou tentar repetir, mas vou tentar fazer de maneira bem clara. Na realidade, a expressão hebraica, a primeira frase do verso 9, de uma delas, para a gente descobrir quem é essa ponta, é esta expressão aqui, Umin ha'at mehen. Umin ha'at mehen. Ou ha'at mehen. De é feminino, deles é masculino. Umin Idi, né? O min idi, ahat vem do errad, que é ok? Só que está ali no feminino. E mehen, deles, está no masculino. Se fôssemos traduzir literalmente, seria assim: e de uma deles. De uma deles. Aí você diz, mas não faz sentido? Mas não faz para nós que falamos português. Na língua hebraica faz todo sentido. E nós temos um paralelismo ali muito interessante. E de uma deles surgiu uma ponta. E aí, deles é uma referência a quem? Aos ventos? Ou deles seria uma referência às pontas? Porque se é uma referência às pontas, então é um chifre que nasceu de uma das pontas, de uma das outras pontas, de um dos outros chifres, dos 4. E aí alguém que sai de dentro da dinastia ali, daqueles 4 chifres, caçando Licímaco, Ptolomeu ou Seleuco. Mas se não for de uma das pontas, é de um dos ventos.
E se veio de um dos ventos, então não faz parte do império grego-macedônico. Seria, portanto, um outro império. Eu conversava sobre isso com um jovem uma vez, e ele dizia assim para mim: Eleazar, esse seu argumento não tem lógica. Eu disse: por que não? Ele disse: porque não existe lógica de um chifre nascer do vento. A lógica é um chifre nascer de outro chifre. Existe a lógica. Eu disse: sabe qual é o teu problema? É que você está buscando lógica onde não existe lógica. E quem disse que o livro de Daniel foi escrito para oferecer lógica para você? Tá bom, então vamos atrás de lógica. Me responde qual a lógica de um leão sair de dentro do mar com 2 asas voando. Não é leão marinho, é um leão mesmo. Ou um urso, quem sabe, saindo mancando de dentro do mar. Ou um animal terrível, espantoso, que tem 10 chifres, agora pasme, nasce um chifrezinho pequeno que começa a crescer. E quando Daniel olha, adivinha, o chifre tinha boca. E tinha olhos. E falava um monte de besteira, devia ter cérebro também, né? Falar besteira. E aquele chifrezinho crescia e falava arrogâncias e fazia guerra contra Deus. Aí eu disse: qual a lógica de um chifre com boca? Aí ele disse: não tem lógica. Eu digo: pois é, Daniel não está preocupado com lógica. Ele quer transmitir uma mensagem. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o paralelismo. Essa análise, essa estrutura, ela vai revelar, dentro dessa estrutura de paralelismo, nós chamamos de estrutura quiástica, nós vamos perceber que existe uma harmonia perfeita. Eu vou mostrar para vocês o paralelismo. Vamos lá. Em Daniel 8, tem ali a expressão em cima em hebraico, e abaixo você tem a expressão, as mesmas expressões traduzidas para o português, ok? Então você tem learba, eu coloquei o finalzinho do verso 8, que diz assim, finalzinho do verso 8. Subiram do seu lugar 4 pontas notáveis, e aí diz assim, para os 4 ventos do céu, e de uma delas, é isso aqui, tem um paralelismo, para os 4 ventos do céu, e de uma delas, para learba ruhot, ou ruhot, para ventos, Hashamai, dos céus. Você tem que ventos ali é feminino, Hashamai é masculino. Então, ventos dos céus, vento feminino, dos céus masculino, para os 4 ventos dos céus. E de uma, o minhahat, e de uma deles. Agora veja cá embaixo, eu coloquei a mesma expressão, uma em cima está em hebraico, embaixo em português traduzido. Para os 4 ventos do céu feminino, e de uma feminino, deles. Percebe que uma combina com ventos feminino e feminino, deles combina com céus? É impossível que a expressão ele seja uma referência às pontas. Ela é necessariamente aplicável aos ventos do céu. Então você tem um paralelismo de gênero ali. Você tem, e de uma de quê? Dos ventos, de um dos ventos, aí você vai perceber uma e ventos em paralelismo, deles o quê? Dos céus. E aí você tem um paralelismo perfeito. Então o chifre ele não vem de uma das pontas, ele vem dos ventos, ou seja, de um dos pontos cardeais. Essa é a ideia que Daniel quer trazer. Embora a palavra para ventos seja da forma feminina no versículo 8, ela vai funcionar como masculina porque ela é usada metaforicamente para as direções da bússola, ok? Então de um deles o quê? Dos 4 ventos, e não das pontas dos chifres, ok? E você vai perceber que essa palavra ventos, ela é uma referência sim, em várias ocasiões, os 4 cantos da terra, né, as direções da bússola. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu. Então está falando das 4 direções. Ele enviará seus anjos com rigor e clamor de trombeta, e vai ajuntar os escolhidos que estão ali desde os 4 ventos, ou seja, as 4 direções. Continuando, a sintaxe então hebraica de Daniel 8, verso 8 e 9, torna impossível que o chifre pequeno seja derivado de um chifre anterior e assim seja identificado como Antíoco Epifânio. Ele não pode ser identificado como Antíoco Epifânio. Ok, até aí? Gente, eu consegui me fazer entender? Deu para pegar aí? Ok, então vamos avançar. Agora vamos analisar o verbo yatsá, que aparece ali. Esse é o verbo que, quando fala que o chifre começou a nascer, usa ali o verbo yatsá, onde diz... No verso 9, de uma delas saiu uma ponta pequena. Essa palavra não é usada para o nascimento de um chifre. Fala, por exemplo, que o primeiro chifre foi quebrado, né? Alexandre, a dinastia alexandrina. E no lugar nasceram o quê? 4 outros. O verbo é o verbo alá, crescer.
Crescer no hebraico. Nascer e crescer. Ou seja, uma ação vertical. Vai crescendo, crescendo. Esse é o verbo alá. Só que esse não é o verbo utilizado para o chifre pequeno, que surge depois. O verbo é yatsar, que significa sair, vir, mudar-se. E ele tem uma ação mais horizontal. É um verbo que é utilizado, por exemplo, quando vão sair para a guerra, para a batalha. É o verbo yatsar. Então, implica nas ações desse chifre pequeno como alguém como um poder que está vindo em guerra. É uma ação horizontal, mas também depois vertical. Ok? Vou passar para frente. Existem também algumas nuances no termo Sar Hassabar, que é o príncipe do exército. Por que é importante você conhecer isso aqui? Presta atenção, diz aqui que esse chifre, no verso 11, se engrandeceu até o príncipe do exército. Aí a gente diz, quem é o príncipe do exército? É Jesus. Aí a pessoa que acredita que é Antíoco, ele vai ter dificuldade. Aí ele vai dizer assim, não, este príncipe do exército aqui é Onias, que era o sacerdote da época e que Antíoco Epifânio profanou o santuário. A propósito, eu não expliquei nem o que Antíoco fez, mas deixa eu dizer o porquê. Antíoco Epifânio, no período intertestamentário, ali, no período dos Macabeus, ele foi ao templo, fez uma investida contra os judeus, e ele foi lá no lugar onde sacrificava cordeirinhos, profanou, matou um porco, que é algo abominável para o judeu, e matou um porco no altar de sacrifícios. Você imagina que coisa terrível. Aí os nossos irmãos dizem, isso aqui é a profanação do santuário. Não tem nada a ver com o santuário do céu. Mas Antíoco fez isso por quanto tempo? E aí eles dizem assim, porque não foi 2.300 tardes e manhãs? Eles dizem assim, presta atenção, tarde e manhã é uma representação de sacrifício. Não era oferecido 2 sacrifícios todos os dias? De tarde, de manhã, de tarde? Sim, era. Pois é. Então, se eram 2 sacrifícios por dia, 2.300 sacrifícios, a gente vai dividir por 2, porque eram 2 por dia, a gente tem 1.150 dias. Aí eu perguntei para esse meu amigo que veio com essa teoria, eu disse, e Antíoco Epifânio ficou 1.150 dias mesmo? Aí ele disse, não, veja bem, aproximadamente. Eu digo, Deus é exato, ele não trabalha de maneira aproximada. Ou é ou não é. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Então eles dizem que na época havia um príncipe, que era o sacerdote Onias III, que foi morto no ano 171 a.C. Só tem alguns detalhes que a gente precisa entender. O substantivo príncipe, Sar, ele pode ser, e às vezes ele é utilizado sim para sacerdote, no Antigo Testamento e até literaturas extrabíblicas. Ele pode ser utilizado para sacerdote. Entretanto, a expressão príncipe do exército nunca foi usada para um sacerdote. Ao contrário, ela única e exclusivamente aplica-se a Cristo, o príncipe do exército. Lembra quando Josué, ele vê aquele senhor e ele diz, você é dos nossos ou é contra nós? Ele diz, eu sou príncipe do exército celestial. Tire a sandália do seu pé que você está pisando em lugar santo. Ele, opa. Quem estava ali? Jesus? O príncipe do exército jamais poderia ser uma aplicação, portanto, a Onias. Quais são as ações do chifre pequeno? Ações da ponta pequena ali. O que ele faz contra o príncipe? Diz que ele tira o tamid, o diário. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia aí, porque em vários locais diz, verso 11, por exemplo, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Tem assim na sua Bíblia, sacrifício contínuo? Está escrito aí sacrifício contínuo ou sacrifício diário? Tem a palavra sacrifício, não tem? Alguma versão aí de vocês tem a palavra sacrifício em itálico? Levanta a mão para eu ver. Olha aí a palavra sacrifício. Itálico, legal. Sabe por quê? A minha versão também, ela é bem próxima ao original, e ela coloca sempre itálico aquilo que não está na língua hebraica. No texto original hebraico, a palavra sacrifício não existe. Porque a ação do chifre pequeno não foi tirar sacrifício, ele tirou o tamid, o diário. E o que é o diário? A gente vai ver já. Mas então, por que eles querem dizer o sacrifício diário? Para falar que era o sacrifício da tarde e da manhã, dividir por 2 e fazer aquilo que eu acabei de explicar. Mas o texto diz que ele tirou o tamid. E o que é o tamid? A palavra tamid quer dizer diário. A gente vai ver o que é o diário. Inicia-se então a abominação da desolação, pisa os santos e pisa o santuário. O termo hatamid, que é o diário,
ele geralmente é traduzido pelos comentaristas como sacrifício diário, e a oferta regular, o sacrifício tamid e similares. Os críticos históricos que aplicam esta profecia a Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, não é? São de opinião comum de que o termo tamid ali é uma expressão técnica, não é? Porque, na verdade, a palavra sacrifício em hebraico é olá. E quando você quer dizer sacrifício diário, você usa olá hatamid, ou olá tamid, o sacrifício diário. Só que a palavra olá não aparece. Aí ele diz, não, é tipo, ele contraiu, é só uma contração, é um termo técnico, não é? Não, ele fez uma abreviação. Mas algumas observações. Onde quer que a palavra tamid apareça no Antigo Testamento, em conexão com sacrifício diário, sempre vai estar ligado com o substantivo olá. Em nenhum lugar vai aparecer só tamid como referência ao olá, tamid, ao sacrifício diário. Se ele quer dizer que é sacrifício diário, ele coloca sacrifício diário. Em nenhum lugar vai ter esta contração, só em Daniel, aqui, só nesse verso que não, aqui ele está usando um termo técnico. Segunda observação, esse suposto sentido técnico é usado de forma abreviada somente em Daniel. Terceira, apenas no Talmud, que é 400 e poucos anos depois de Cristo, é que é empregado um termo, esse termo tamid vai ser empregado como um termo técnico. E aí então ficam os questionamentos. O emprego de um modelo antíoco e um termo técnico do Talmud judaico que é posterior a Cristo. Esses empregos são procedimentos seguros para interpretar uma expressão bíblica de um livro apocalíptico do Antigo Testamento? Absolutamente não. Segundo questionamento que nós fazemos, por que o escritor de Daniel então não usou a expressão olá tamid, se ele queria realmente dizer olá tamid, sacrifício diário? Porque a palavra tamid, ela é utilizada para o diário. O que é o diário? O diário é isso aqui. Holocausto da manhã e da tarde é chamado tamid. Os pães da proposição são chamados tamid. As lâmpadas do candelabro são chamados tamid. O incenso, o incensário ali, chamado tamid. O fogo, a oferta queimada, também é chamado tamid. Percebe? Ou seja, toda a ritualística do santuário era o tamid. E as ações do chifre não era apenas contra o sacrifício, mas contra toda aquela liturgia, que era uma aplicação, que era algo que referia-se a quem? A Jesus Cristo. Agora, vamos avançar então aqui. Deixa eu passar. A tradução, portanto, mais próxima do original seria essa. O chifre se engrandeceu até mesmo sobre o príncipe do exército, isso é, tirou dele o serviço contínuo, e não o sacrifício contínuo, né? Jogou ao chão o seu fundamento do seu santuário, ou o seu santuário, o fundamento do seu santuário foi derrubado. Por que a interpretação historicista, que é a nossa, ela é a mais coerente? Primeira razão, o uso do hatamid e do latamid. O ritual do sacrifício tamid no Antigo Testamento emprega a expressão holocausto contínuo, ou latamid, como a designação para o duplo holocausto da manhã e da tarde. Não designa uma oferta trazida de manhã e outra à tarde. A combinação dos dois é que era o olatamid. Não era um olatamid de manhã ou olatamid da tarde. O olatamid era o sacrifício da manhã e da tarde. Então, dividir por dois é inaceitável. Ok? Segunda observação. A expressão tarde e manhã. Erev Boker. E por que isso aqui é importante? Porque eles dizem assim, não, aqui tarde e manhã é uma referência aos sacrifícios da tarde e da manhã. Ei, em nenhum lugar, na Bíblia todinha, no texto hebraico, em nenhum lugar, vou repetir, você vai encontrar a expressão tarde e manhã sendo utilizada para sacrifícios. Todas as vezes que vai falar que tinham sacrifícios, era assim, e oferecereis o sacrifício pela manhã e pela tarde. Oferecerás o sacrifício pela manhã e pela... Sempre assim. Ué, pastor, tem alguma coisa a ver? Tem. Porque a expressão tarde e manhã, ela só vai aparecer como referência a dias. Onde que vai aparecer tarde e manhã? Que você lembra aí. E houve tarde e manhã, e houve tarde e manhã, e houve tarde e manhã. Gênesis 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. A expressão Erev Boker, tarde e manhã, sempre está associada a dia e não a sacrifício. Quando vai falar do sacrifício, fala do sacrifício da manhã e da tarde, nesta ordem. Inverter as coisas não é interessante, mas algumas pessoas fazem isso. A divisão das 2.300 tardes e manhãs é um terceiro problema. A falta de apoio exegético para encontrar 2.300 tardes e manhãs separadamente, a fim de se chegar a 1.150 dias completos. Sobre isso, Keil
que é a autoridade no assunto, veja o que ele diz. Um leitor hebreu provavelmente não poderia compreender o período de tempo 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 metades de um dia, ou 1.150 dias inteiros. Por quê? Tarde e manhã na criação constitui não a metade, mas o dia todo. Devemos, portanto, tomar as palavras como elas são, isto é, compreendê-las como 2.300 dias inteiros. E diz mais, quando os hebreus eles desejavam designar o dia e a noite separadamente, eles mencionavam o número de ambos. E você vai ver isso, é muito comum. E vai chover no dilúvio 40 dias e... Ele repete, 40 dias e 40 noites. Mas mesmo assim, você não divide. Não significa 20 dias completos, mas os 40 dias mesmo. Quarto ponto que eu destaco, a falta de apoio histórico. Isso aqui é muito interessante. Quer as 2.300 tardes e manhãs sejam corretamente compreendidas como dias inteiros ou incorretamente como 1.150 dias inteiros, ou quer elas sejam consideradas como 6 anos, 4 meses, 20 dias, ou 3 anos, 2 meses e 10 dias, 2.300 tardes e manhãs, enfim, respectivamente ali na base de 1 ano para 360 dias, permanece o fato de que não há nenhuma época histórica mencionada no livro dos Macabeus, ou em Joséfo relativo a Antíoco IV, que corresponda a uma ou a outra série de números. E por que, pastor? Não, mas não disse aí que matou o porco? Eles vão tentar provar isso para você. Não, matou o porco lá e tal. E eles vão tentar mostrar de algum jeito, só que aí eles se esbarram nisso aqui. E qual que é a problemática maior? A profanação do templo por Antíoco IV durou 3 anos, dia por dia. É essa a expressão que aparece no livro de Macabeus. Ele não é um livro canônico, mas é histórico. E ele diz exatamente que quando Antíoco foi lá e profanou o santuário, ele diz o tempo que durou 3 anos, dia por dia, ou seja, 3 anos contadinho, não é aproximado. Isso então perfaz 1.080 dias no calendário de 360 dias. Assim passa longe dos supostos 1.150 dias, para não falar dos 2.300, né? Aí o meu colega veio com essa ideia, eu disse a ele, mas meu amigão, peraí, como é que é o negócio? Ele, não, porque 1.150 dias, eu disse, mas me mostra na história, quando foi que Antíoco profanou durante 1.150 dias? Tudo bem, você quer dividir por 2? Divida por 2, mas me mostra quando foi que houve essa profanação de 1.150 dias. Ele, bem, aí a gente tem que aproximar, né? 1.080, 1.150, não funciona assim, não? Aproximar? Eu digo, não, mas a nossa visão não aproxima nada. A nossa visão bate o martelo na cabeça do prego assim, ó, pá, certinho, sem erro, sem precisar de aproximação. Perfeito, porque Deus é perfeito. Nós não trabalhamos na profecia com aproximação. A purificação do santuário. Bom, na Bíblia nós temos várias coisas que são chamadas de santuário. O Messias, Jesus Cristo é chamado de santuário, o céu é chamado de santuário, estão as referências aí. Judá é chamado de santuário, o templo de Jerusalém é chamado de santuário, o lugar santíssimo do santuário é chamado de santuário. A Nova Jerusalém é o santuário de Deus que desce do céu. A terra também é chamada de santuário, foi até aí que Guilherme Miller interpretou equivocadamente. O corpo do crente é chamado de santuário de Deus, templo do Espírito Santo. A igreja cristã é chamada de santuário, o santuário celestial é chamado de santuário. Mas veja, Cristo não é contaminado. O céu não é impuro, Judá já está morto, o templo está destruído. O lugar santíssimo também, eu estou falando daqui da terra. A Nova Jerusalém é pura. A terra requer purificação, mas vai ser pelo fogo, está escrito. O corpo do crente também, ele requer, mas não é purificação, é transformação. A igreja requer purificação, e será quando Jesus voltar, mas o santuário também, o santuário celestial também requer purificação. E aí a gente entende que sim, há um santuário no céu, isso está escrito, as referências estão aí. E se há um santuário no céu e ele requer purificação, bom, o que é purificação? Essa é a expressão, nitzdak, significa purificar. Essa expressão no grego, kataristesetai, quer dizer tornar limpo, purificar. E aí eu vou passar aqui para que vocês vejam, na versão também latina, a Vulgata diz a mesma coisa, mas ela pode ser traduzida de várias formas, justificado, vindicado ou purificado. A tradução melhor é purificado. Mas não tem problema se você disser, não, ele vai ser justificado, vindicado, não tem problema, porque ele será justificado, deixará de ser pisado pelo chifre, não é? Pelas ações do chifre pequeno. Será vindicado, porque serão punidos aqueles que estão fazendo isso.
será purificado, a remoção do registro de pecados no dia da expiação. Esta expressão última é a que melhor se aplica na ritualística do dia da expiação, que é um outro tema que demoraríamos bastante tempo para explicar. Seria então Roma ou Antíoco? Gente, eu apresentei de maneira rápida para vocês, por conta do tempo, a parte mais técnica. Eu tentei trabalhar assim, aspectos da língua hebraica. Ainda hoje eu fui para o hotel onde nós estávamos e eu retirei uns 15 slides. Se eu vou encurtar ainda mais aqui. Eu tirei a expressão do mimeno e outras expressões mais que eu iria trabalhar, mas eu achei que estava assim, bem extenso. Só que eu quis concluir de uma maneira legal. E eu acho que agora, se você não compreendeu assim, tudo do hebraico e desse paralelismo, e que é de um dos ventos, não tem problema. Aqui agora você vai captar bem. Eu separei 20 argumentos, e aqui a gente já encerra, que são irrefutáveis. Se você apresentar todos esses argumentos, ninguém vai conseguir contradizer. Ok? Vamos lá? Antíoco ou Roma? Por que não pode ser Antíoco Epifânio? Primeiro argumento. Porque ele surge depois do reinado dos 4 chifres gregos. Antíoco foi o 8º numa dinastia de mais de 20 reis, isto é, ele não estava nem na metade, já que você já deu checkmate. Daniel 8, e o verso 23, quando o anjo Gabriel está interpretando, o que ele diz? Vamos ver o 22 e 23. O tecido quebrado, e levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos, que são as dinastias de Alexandre, Cassímaco, Ptolomeu e Seleuco, se levantarão na mesma nação, mas não com a mesma força. Aí ele vai dizer agora do chifre que nasce, o outro, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, fortalecerá na sua força e tal, vai fazer essa destruição, pisar os santos e o santuário e tal e tal. Quando é que ele surge? Quando? No fim do reinado. Pergunto, quando é que surge Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio é o 8º na dinastia de 20 reis. Ele não estava nem na metade. Como é que ele estava no fim? Você já começou, a pessoa já ficou... Como é que ele vai responder o quê? O texto é claro, está dizendo que foi no fim. Pronto, já sem resposta logo no primeiro argumento. Mas vamos para os próximos? Vamos. Segundo argumento. A palavra gadal, que é engrandecer-se. O carneiro engrandeceu-se, o bode engrandeceu-se sobremaneira, e o chifre tornou-se muito mais forte. Cria um vínculo linguístico de uma sequência. Você tem primeiro o carneiro, que se engrandece, depois o bode, e depois um chifre, ou seja, um reino, outro reino, e mais um reino. Você tem uma sequência linguística. Mas se isso não servir, você tem um terceiro argumento. Antíoco era um chifre à parte, não era um chifre à parte, perdão. Antíoco ele não era um chifre à parte, mas ele fazia parte de um dos 4 chifres gregos. Porque ele foi um rei Seleucida. Ele não foi um novo reino. Percebe? Você tem Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cada um desses generais, depois dele, vieram outros reis. Que governaram essa dinastia. Vamos pensar aqui, vamos isolar a dinastia Seleucida. Então você tem que Antíoco Epifânio, ele foi o 8º rei da dinastia o quê? Seleucida. Foi um novo reino que surgiu? Então aqui você tem a dinastia Seleucida, e dessa dinastia surge um reino. Ei, chifre não é reino? Mas peraí. Antíoco Epifânio não foi um reino à parte. Ele foi um reino dentro do chifre dos Seleucidas. Ele não foi um novo reino. Cheque. A profecia, diz o verso 19 e 26, é para o tempo do checkmate. É para o tempo do fim. Antíoco Epifânio viveu antes de Cristo. E tempo do fim você sabe, pós 1798. Apenas o ministério diário foi tirado. Sexto, o chifre profanaria o santuário por 2.300 dias, anos. Antíoco profanou o templo por 1.180 dias. Nem sequer 1.150 dias. Um erro de 70 dias. Checkmate. Como continuar? Sétimo argumento. Esse, para mim, é o melhor. Porque aqui no verso 11 do capítulo 8 diz, ele se engrandeceu contra o príncipe do exército, dele foi tirado o contínuo, e o seu santuário lançou por terra. E o verso 12, e o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. Então, verso 13, depois ouviu um santo que falava, e o santo perguntou, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, que também é chamada de a desolação da abominação, ou abominação desoladora, ok?
O anjo pergunta, as ações desse chifre em Daniel 8 é chamado a abominação da desolação, a abominação assoladora. Ok. Aí você vai para Mateus capítulo 24, verso 15. Mateus 24, verso 15. Olha o que diz. Jesus diz assim, quando, pois, virdes, isso é passado ou é futuro? Quando virdes, futuro, a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, pronto. Jesus situou a abominação desoladora no futuro. Mas Antíoco morreu antes de Cristo. E agora? Checkmate. O indivíduo ele chega, não, isso aqui é Antíoco Epifânio. Aí você chega e diz para ele, peraí. Antíoco Epifânio foi aquele que então promoveu a abominação desoladora. E isso está aqui, está escrito, Daniel 8, verso 13. Ok. Só que Jesus disse, quando vocês virem a abominação desoladora, no futuro. E agora? Por isso que Desmond Tutu teve que desenvolver o princípio apoteosmático. Não, se cumpriu lá, mas se cumpre cá também. Mas veio aqui, mas vem cá também. Não. Sem enrolação. Jesus disse que está no futuro. Acabou. Entre a sua opinião e a opinião de Cristo, eu fico com a dele. Então, se é para o futuro, não pode ser Antíoco. Acabou. Melhor do que hebraico, né? Esse argumento. Ficar aquele negócio todo de hebraico enrolando ali, falando de... Vamos lá. Esse, para mim, é o melhor argumento. Próximo, 8º. Destruiu e profanou o templo, de acordo com o verso 11. O chifre destruiu e profanou o templo. Antíoco ele só profanou. Agora Roma destruiu, no ano 70. E em seu lugar levantou o templo de Júpiter Capitolino, no ano 130. Nono argumento. Antíoco não conseguiu conquistar o sul, o Egito, de modo permanente. Em sua segunda campanha contra o Egito, em 168, porque disse que o chifre ia para o sul, para o ocidente, para o oriente, etc. E aí ele chegou lá, mas Pompílios, o embaixador romano, mandou ele abandonar. Disse, saia daí do Egito ou sofra as consequências. Ele, sim senhor, estou saindo agora mesmo. Isso é quem conquista? Foi um fraco. O Pompílios, o romano lá, Pompílios Leanos, disse, saia daí. Ele disse, eu saio agora mesmo, meu senhor, estou saindo. 10º argumento. Antíoco empreendeu uma guerra em Elão, no Oriente, no ano 163, mas foi frustrado em seus planos e morreu logo depois, deixando seu reinado em desordem. Então não foi grande como o texto diz. O chifre era grande, ele fez muitas coisas. Não teve êxito em sufocar a revolta dos macabeus na Judéia. Um ano antes de sua morte, os judeus reocuparam Jerusalém, porque disse que ele ia se engrandecer para a terra gloriosa, né? Jerusalém. E eles rededicaram o templo para todos os efeitos práticos recuperar a sua independência. Então ele não teve êxito também na terra gloriosa. Roma teve. Que quando Jesus nasceu estava sob o cativeiro romano e que inclusive destruiu o templo. Roma, ao contrário, em suas conquistas, ele conquistou Cartago, Egito no sul e anexou a Ásia Menor, a Síria e a Mesopotâmia no Oriente, no ano 65 a.C. e colocou a terra gloriosa, a Palestina, sob seu domínio. Então, perfeitamente cumpre-se a profecia com Roma, mas o Antíoco ele não conseguiu fazer. E Roma conseguiu. O que mais? Antíoco ele não se levantou contra o príncipe dos príncipes, que está lá no verso 11. Porque Jesus não era nem nascido quando Antíoco viveu. Mas Roma se levantou contra o príncipe dos príncipes, inclusive matou Jesus, não? O chifre cresceu para o Oriente. Isso aqui é importantíssimo, outro checkmate. Você chega assim para o camarada e pergunta assim, aqui diz que o chifre ele cresceu para o Oriente, para o Sul e para a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa, Jerusalém, para o Sul, Egito. E para o Oriente, quem foi? Aí ele vai, não, mas não. Ele era do Oriente, ele cresceu contra ele mesmo, foi? E agora? Porque o Antíoco, ele era do Oriente. Como é que ele vai crescer para o Oriente? Vai crescer contra ele? Então, mais um problema para eles. Quinto argumento, verso 26, claramente afirma tratar-se de dias e não de sacrifícios. Presta atenção no verso 26 do capítulo 8. Quando o anjo Gabriel está dando a interpretação, capítulo 8, verso 26, diz assim, a visão da tarde e da manhã, ou seja, às 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. A visão, Daniel, da tarde e da manhã que foi predita é verdadeira. Tu, porém, fecha a visão, porque daqui a muitos dias se cumprirá. Então, ela tem que ver com dias. Refere-se a dias muito distantes. E não a sacrifícios distantes. 16º argumento. Não há referência em todo o cânon veterotestamentário ou neotestamentário que associe o termo tarde e manhã com holocaustos, mas sempre na ordem inversa. Manhã e tarde, isso aqui eu também já expliquei. As únicas referências onde esses termos aparecem nesta ordem, tarde e manhã em Daniel e na criação do mundo.
17º argumento. Paulo, esse nome aí, eu acho que é Kardec, ele diz o seguinte, ele é um dos maiores hemerologistas conhecidos, e ele fala o seguinte, havia um calendário judaico, no calendário judaico, 6 espécies de anos diferentes. Olha que interessante isso aqui. E havia os anos que eles, com relação ao número de dias, havia os anos que eram comuns de 12 meses, que eram chamados regulares, de 354 dias. Havia os anos chamados abundantes, com 355 dias. Os anos defectivos, que tinham 356 dias. Os anos embolísticos, que tinham 13 meses, o Veadar, né, com 384, 385 e 386 dias. Ora, se o pretendido período em que se perdurou a profanação do templo fosse um dos anos regulares, nós teríamos 1.062 dias. Não bateu com os 1.150 que eles propõem. Mas se fosse com os anos abundantes, 1.065, não bate. Vamos pegar os anos defectivos, 1.068 dias, também não bate. Vamos então ver os anos embolísticos. Aí você tem 1.152, 1.155 e 1.158. Nenhum bate. Deus é exato. 18º argumento. Outra coisa que se observa. Para uns o período é de 3 anos, para outros é de 3 anos e meio, mas para todos o período não é exato. E tem de ser encurtado ou ampliado para chegar aos 1.150 dias. 19º e penúltimo argumento. A interpretação de que 2.300 dias refere-se a 1.150 dias literais teve origem com um camarada chamado Porfírio. Ele era um sofista, inimigo do cristianismo, tá? Seguidor das ideias de Hipólito, que foi o primeiro a identificar o chifre pequeno, como Daniel 8 com Antíoco IV. E em sua obra, olha a obra que ele fez, onde ele descreve que o Antíoco Epifânio é, portanto, esse chifre. Olha o nome da obra, Contra os Cristãos. A obra, Contra os Cristãos. E é o que nos informa Jerônimo, ok? E o último argumento, diz o verso 12, que o chifre pequeno deitou por terra a verdade. Antíoco não conseguiu deitar por terra a verdade. As tentativas que ele fez foram infrutíferas. Ao contrário disso, para combater a helenização, você teve ali um período dos maçoretas e, na verdade, os judeus eles se fortaleceram, foi muito mais, quando Antíoco ele empreendeu as suas investidas contra os judeus. Bom, tendo em vista que a passagem é profética, assume-se pelo princípio bíblico de ano. Trata-se dos 2.300 anos, e como não existia mais um santuário aqui na terra, óbvio, refere-se a um santuário celestial. Portanto, essa ponta pequena jamais pode ser interpretada como Antíoco. Guilherme Miller acertou na data. Ele só errou o evento. Era o santuário celestial que estava sendo purificado. Falar sobre as 2.300 tardes de manhãs é um outro tema, a explicação deste, mas ficou claro para você? Deu para entender? Essa é a nossa base, nossa identidade. Nós surgimos para proclamar que há um santuário no céu. Nós surgimos, é a nossa identidade, a identidade adventista. Então, quando alguém diz assim, não, isso aqui não tem nada a ver, foi antigo e tal, então não é adventista. Você é qualquer coisa, menos adventista. Porque não tem razão de ser a existência de um povo que surgiu exatamente para proclamar isso aqui. Porque quando todo mundo estava desesperado depois do desapontamento, a única saída, e que foi a saída verdadeira, foi essa. Bom, estava alguma coisa errada, mas o que estava errado? E aí surge o grupo estudando e diz, achamos o erro. E aí agora eles têm uma interpretação correta, bíblica, sólida. Surge a igreja adventista. Negar isto é negar a base adventista. A nossa igreja, portanto, surgiria neste período para proclamar essas verdades. Espero que Deus possa abençoar você. Espero que você tenha compreendido e que possamos levar em consideração, termos firme em nossa mente as nossas raízes quais são. Que tenhamos firme em nossa mente qual é verdadeiramente a nossa identidade. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por este legado precioso, escatológico. Nós olhamos para as profecias e percebemos como o Senhor é exato. Por mais que alguns tentem atrapalhar, dizer que não foi bem assim, tentam mostrar uma outra posição, a tua palavra é clara. E com estudo sério, nós chegamos às verdades. Obrigado porque o Senhor instruiu um povo na face da terra para compreender essas verdades. Nós não nos engrandecemos por pertencer a este povo, mas sentimos uma grande responsabilidade.
a responsabilidade, Senhor, de fazer conhecidas estas verdades de outras pessoas, para outras pessoas. Que outros conheçam também estas verdades, Senhor. Usa-nos como instrumentos teus. Abençoa-nos no restante da programação que teremos. E já pedimos pela próxima palestra que nós teremos aqui. Que teu Espírito Santo continue a usar poderosamente os preletores, Senhor. Guarda-nos e protege o teu povo que aqui veio e aqueles que estão assistindo na internet. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.